A partir de agora, você está no podcast A Sua Carreira, apresentado por Alexandre Ribas. Para você que deseja iniciar ou já atua em consultoria, treinamento, coaching, mentoria, seleção de pessoas ou outras atividades empreendedoras similares. Aqui você vai receber valiosas dicas e insights de pessoas que já erraram e acertaram, tiveram maus momentos e também já conquistaram muita satisfação profissional, reconhecimento e sucesso. Hoje temos aqui Cleison Del Corso. Um prazer muito grande, Cleison. Seja muito bem-vindo no podcast A Sua Carreira. Ok, Alexandre, muito obrigado pelo convite. Sempre é um prazer conversar com você. E cada vez que conversamos, o aprendizado sempre existe. Você é uma pessoa que inspira a gente numa área em que nós temos uma certa deficiência. E é o conjunto das pessoas sempre que faz todo mundo crescer. Isso eu acho muito bom. Muito obrigado. Cleison, nós tivemos uma conversa anterior como preparação para essa entrevista e eu fiquei muito impressionado, admirado, como é rica a tua história de vida, como pelo que você passou, tudo que você fez, o que você aprendeu, pessoas que você conviveu, é realmente um privilégio poder conversar e te ouvir. Nesse início, né, eu vou falar um pouco da tua carreira. Eu quero puxar a conversa da sua carreira pré-consultoria, treinamento. E aí eu gostaria que, se possível, você fosse dando alguns detalhes, né, de alguns tópicos que eu entrar. Então, pelo que eu lembro, você falou que teu pai queria que você fosse médico, correto? Exato. Por questões dele, né? E ele não pôde fazer um curso de medicina, e sempre foi o sonho dele. E minha mãe sempre contava que, até antes de eu nascer, ele falava: quando eu tiver um filho, eu quero que ele seja médico. E eu nasci, cresci, sempre assim: ele vai ser médico, ele vai ser médico. Na verdade, quem queria era ele, né? Né? Mas até então a gente não tinha percebido ainda a situação como era. Tanto que eu prestei exame para medicina, Escola Paulista de Medicina, entrei, cursei o primeiro ano, aí um dia eu resolvi falar: pai, senta aqui, vamos conversar. Na passagem para o segundo ano, senta aqui, vamos conversar, vamos ver como que aqui dentro desse cenário quem precisa ser feliz sou eu. E, Né? se possível, que o senhor seja feliz também. Mas, neste caso, é minha vida que está. E nós tivemos uma conversa muito séria, não foi assim muito tranquila, porque meu pai era extremamente tranquilo, mas não, eu senti que ele não absorveu bem o golpe. Aí a história continua, eu fui fazer faculdade de engenharia, fora de São Paulo, eu sou de São Paulo, capital, fui para outro estado, porque eu queria dar um tempo para mim fazer, construir a minha vida. Isso é uma coisa que tem me levado ao longo de toda a vida, é sempre construir, sempre renovar, sempre me aperfeiçoar, não importa a idade que a gente tem. Muito bom. Aí você foi fazer engenharia eletrônica, correto? Isto, eu fui para Minas, fiz engenharia eletrônica, mas eu sempre gostei de dar aula. Quando eu terminei a faculdade, eu vinha para uma empresa, eu moro em Campinas, São Paulo hoje. Eu vim para Campinas, para uma grande empresa internacional na área de computadores. Só que eu
entrei como estagiário e naquela época era possível você entrar, você era obrigado a fazer um estágio. Eu entrei como estagiário, fiquei um dia e pedi uma licença não remunerada porque eu tinha sido aprovado num curso fora do Brasil e eu precisaria fazer esse curso. Eles aceitaram, isso era uma coisa assim relativamente normal pelo tamanho da empresa. E nos Estados Unidos eu conheci uma pessoa num ônibus brasileiro, padre, que gostaria não, que tinha um projeto de construir uma escola de eletrônica em Campinas. Essa escola seria uma escola técnica, hoje é uma universidade, e eu comprei a ideia e ele me convidou, porque, como você sabe, eu falo muito. E a gente ficou conversando no ônibus, depois a gente se encontrou várias vezes, e ele me fez o convite para ser diretor, para coordenar a construção da escola, tudo isso. E a escola está aí desde 1970. Qual o nome? Hoje chama-se ETEC, mas pertence ao grupo da Unisal, Entendi. Universidade Salesiana. E aí acabou de você ser um pioneiro, pelo que eu entendi, na instalação das primeiras máquinas eletrônicas de nefrologia no Brasil, em 77, 78, foi Isso, isso? isso, porque aconteceu o seguinte, é até um fato muito interessante, e aí que vem mais uma vez aquilo que eu falei no começo. Você precisa estar sempre pronto para mudar, para achar um desvio, para achar uma rota, estar sempre atualizado. Eu já era professor da escola, diretor, coordenava a escola na parte técnica. Era bem dividido a parte técnica com a parte acadêmica da escola. E nós me casei nesse meio tempo e eu fui comprar um carro para minha esposa. Então, veja bem, olha que situação, como a vida da gente aparece assim, as coisas. Fui comprar um carro para minha esposa e o gerente do banco, eu precisava financiar um saldozinho em 3 ou 4 vezes. O gerente do banco era pai de um aluno. Ele falou, Preço, faz uma fichinha cadastral aqui, etc, etc, e eu te libero o dinheiro amanhã, você já pega o carro, tal, não tem problema nenhum. Só que ele falou, na hora de você preencher, não coloque professor, coloque engenheiro. Porque, por questões internas, etc., se você colocar professor, eu vou precisar passar para outros colegas ter aprovação. Então, engenheiro não tem problema. E você tem uma colocação, você está empregado, não tem problema nenhum. Aí eu falei, puxa vida, eu vou continuar minha vida como professor, logo vou ter filhos, etc. Olha a situação da época. É. E o professor hoje continua não sendo bem reconhecido, ainda dou aula. O que acontece? Eu falei, eu vou mudar. Nesse tempo, o que apareceu para eu mudar era para dirigir um departamento de manutenção interna de uma fábrica. Salário excelente, uma cidade próxima a Campinas, e eu fui para essa empresa, salário muito bom, acabei me mudando para a cidade, mas eu fiquei pouco tempo na empresa. Mais uma vez, uma mudança, mas eu tive que me preparar porque eu fui ser responsável por manutenção da instrumentação eletrônica da empresa, uma empresa muito grande, fabricante de papel. Aí saí daqui, vou para a Bahia, morei na Bahia também, através desta empresa, fui transferido para a Bahia para dar partida numa empresa lá, que estava sendo construída no polo de Camaçari. Aí já tinha 2 filhos, etc. Eu volto para Campinas. Volto para Campinas, eu vou trabalhar aonde? E aquela história de você falar muito, gostar de conversar com as pessoas, conheci uma pessoa que era professor da Unicamp na área de
bioengenharia. Ele, conversando, a gente tomou um café, etc. E eu achei muito interessante essa história da bioengenharia. E aqui em Campinas, na época, hoje a empresa não está mais em Campinas, ela mudou aqui para próxima, na cidade, devido ao crescimento da empresa. Eles abriram, eles estavam em um processo de vender parte da empresa nacional para uma empresa alemã. E estavam precisando algumas pessoas que conhecessem a área de nefrologia. Pouquíssimas pessoas conheciam isso na época, na parte da engenharia, porque praticamente existia uma máquina, um fabricante que tinha máquinas no Brasil, e as máquinas eram muito mais mecânicas do que eletrônicas. Eletrônicas tinha algumas, tinha uma fábrica na Suécia, fábrica na Inglaterra, controlada por essa empresa alemã. Eu acabei estudando sozinho, lendo sozinho, fiz o curso de engenharia na medicina e acabei sendo contratado. Não tinha gente no Brasil para isso na época, para máquinas computadorizadas. Me formei e trabalhei, fui para essa empresa. Aí nós começamos a receber equipamentos da Europa. Fui treinado na matriz, etc. E quando eu instalei, se não me engano, acho que foi a primeira máquina de pressão negativa no Brasil. Antigamente era de pressão positiva. É uma diferença de equipamento, não se usa mais pressão positiva. E já era uma máquina semi-computadorizada, eu estou falando de 1978, 77. Tinha alguns circuitos computadorizados. E eu me tornei, assim, conhecido. Eu gosto de estudar, eu gosto de aprender. Eu desmontei a máquina, aliás, contratei um time de técnicos para dar suporte e começamos a trabalhar. Campinas não, São Paulo, instalamos um parque em São Paulo, as máquinas eram colocadas em comodato. Instalei um parque em São Paulo, um parque no Rio de Janeiro e um parque em Belo Horizonte. A ideia era ir depois expandindo e aprendendo do mercado nacional nessas três praças. E fomos instalando máquinas, eu fui tendo contato com médicos e as oportunidades passam. A gente tem que estar vivendo o momento presente sempre para perceber quando a oportunidade passa à sua frente. E eu estava no Rio de Janeiro, num hospital militar, e no almoço, conversando com algumas pessoas, tinha um oficial do Exército de Brasília, ele era de Brasília, que citou que possivelmente existia um ministro na época que necessitaria de máquinas, ele estava fazendo, um ministro tinha problema renal. Ele estava fazendo uma averiguação dos equipamentos que existiam, etc. Acabou o seu problema, amigo, deixa comigo. Eu instalo uma máquina gratuitamente, aonde você quiser em Brasília, e coloco um técnico lá. É lógico, era de graça, ele aceitou. Daí nós instalamos uma máquina no HFA, que é o Hospital das Forças Armadas, e eu me tornei até bastante próximo desse ministro, e ele realmente ele tinha problemas renais agudos, não era constante, mas quando tinha, eu tinha que estar do lado dele por ser o engenheiro da máquina. E isso foi durante um bom tempo, e ele, além de ser como se diz, ele era general. Nós estamos falando da época do presidente Figueiredo, ele era um dos ministros. Ele era um apaixonado por filosofia. E a pessoa, o paciente, fica na máquina de 4, 5 horas para fazer todo o processo de diálise.
E eu sentava do lado dele e ficava conversando. O que que eu vou conversar? Daquilo que ele gostava, ou do exército, ou de filosofia. Como eu não tinha conhecimento do exército, e também não tinha conhecimento de filosofia, ele me ensinava. Foi daí que nasceu uma vontade de conhecer. Hoje eu estudo filosofia, gosto. Você está para se formar em filosofia, não é, Cleison? Exatamente, eu entrei na faculdade, olha aí, mais uma mudança. Eu entrei na faculdade com 73 anos. É um Estou exemplo. fazendo É. curso regular, é graduação. Já tenho outra faculdade, duas outras faculdades. Eu tenho faculdade em teologia também. Estou fazendo, estou terminando, estou lá com a turminha estudando, me Agora, formo esse ano. essa tua relação com o governo, né, com o ministro, foi, de certa forma, um divisor de águas para a expansão do negócio de equipamentos no Brasil, não foi? Sim, porque quando uma alta patente do Exército, ministro mais importante do governo na época, eu insisto, época do governo militar, É. é lógico que nós tínhamos, não digo preferência nas concorrências, mas nós tínhamos referência. Nós éramos referendados pelo hospital que atendia o presidente da República, que atendia todos os ministros, entendeu? Então, houve um processo de empresas, hospitais ou grupos querendo colocar na nossa máquina. E nós tínhamos um processo de comercialização muito grande. Nós nunca vendemos máquina na época. Nós instalávamos, a única obrigação seria utilizar o nosso material que nós fabricávamos e parte dele vinha importado da Alemanha. É. E você chegou a Então, ser... Oi, desculpe. pois não. Não, o que eu falei aqui, tudo isso te levou a ser representante da empresa na América Latina, não foi? Isso. Aí, nesse meio tempo, a empresa que era nacional e tinha 40% da empresa alemã, era uma família que tinha empresa no Brasil que fazia alguns componentes hospitalares. E a Alemanha comprou parte dessa empresa, 40% mais ou menos, e eu fui como engenheiro e responsável pelo departamento de nefrologia. Nisso, vamos para a Alemanha. A matriz queria conhecer, quem estava cuidando aqui no Brasil, queria mais informações aqui no Brasil, e tive a sorte, ou esta facilidade de estar sempre atento, de conversar com o presidente geral da empresa e o diretor médico da empresa, que é ramo hospitalar, tem que ter um diretor médico. E esse diretor médico ficou muito amigo meu lá, tanto que esteve aqui no Brasil, esteve na minha casa várias vezes, etc. E ele falou, olha, ainda essa informação não é para ser divulgada, mas nós vamos comprar a totalidade das ações da empresa. E nós vamos trocar a diretoria da empresa. Vamos colocar pessoas ligadas à nossa matriz aqui na Alemanha. Tanto que vieram algumas pessoas de lá. Você vai ser levado à diretoria. Eu passei a ser diretor de divisão, responsável pela todo o Brasil. A área técnica, com uma certa posição de, vamos dizer, de orientação, de aconselhamento, de sugestões, etc., ao departamento comercial. Depois eu assumi tudo. E deu muito certo, nós passamos a ser a maior empresa no Brasil nesse ramo. E sempre estando em luta no mercado com uma segunda que era mundial, e o interessante, o dono da outra empresa, o presidente geral da outra empresa, era primo
do presidente geral da nossa empresa. Então, eram dois ramos da família brigando mundialmente por esse mercado. Acabei sendo diretor de divisão, expandiu, tivemos máquinas em vários lugares, eu comecei a ir a muitos congressos, fazer palestras, etc, etc. Aí colocamos uma máquina num outro país, sempre na América do Sul. E a minha área de atuação, então, aumentou para toda a América do Sul. Então, Legal. nós vendíamos, colocávamos, instalávamos as máquinas, eu contratava técnicos, treinava aqui em Campinas, colocava esse pessoal no campo e vendíamos os, os suprimentos que a máquina precisava, porque para cada sessão de diálise usa um kit de suprimentos e cada 7, 6, depende, 8 sessões vai o dialisador, que é a alma da máquina, que é trocado, é um para cada paciente. Ah, Então, eu Cleison, acabei ficando assim, viajando o Brasil todo e a América do Sul todinha. Cleison, eu posso entender que esse momento você estava no auge dessa sua carreira? Eu posso te afirmar que eu estava no auge da carreira. Então, E, veja bem, uma pessoa, eu desisti da medicina, mudei de ramo, fui para engenharia, vim como professor para Campinas, sempre gostei de dar aula. E, de repente, eu estava numa posição em que eu, como viajava muito, eu tinha segurança 24 horas na minha casa, porque tinha meus filhos, minha esposa, ficavam segurança da empresa. Tinha um, ele ficava na garagem da minha casa com uma segurança quando eu viajasse. Tinha todas as mordomias, por exemplo, as minhas férias eu escolhia para onde ir com a família, com todas as despesas pagas. Eu tinha, assim, uma série de privilégios. E era muito bom. Viajava muito, muito. Você imagina, nós tínhamos 27 escritórios só no Brasil. E eu gosto de ficar sempre próximo das coisas. Então, toda semana ia ao Rio de Janeiro, cada 15 dias, Belo Horizonte, alternado 15 dias ia a Brasília, Porto Alegre, Manaus, Recife, fazia todo esse trajeto sempre. Vivia em avião. e quando que você começou antes de eu fazer essa pergunta, né, eu queria comentar que uma das belezas que eu vejo na sua história é que no final você atendeu o sonho do teu pai, talvez de uma maneira que ele nunca tivesse imaginado, né? Porque você saiu da medicina para fazer uma contribuição gigante para a medicina, não como médico, né? Então acho que isso foi muito interessante essa essa história por esse lado também. E diga. Pode falar. Não, e aí o que eu fico pensando com todo esse sucesso, né, esse reconhecimento, né, do teu trabalho, como é que começou a transição na sua cabeça? Quantos anos você tinha nesse momento que você estava no auge? 48 para 49 anos. Tá. E como que começou na sua cabeça o que que veio, se foi algum curso que você fez, alguém que você conheceu, situações que te fizeram começar a pensar mudar de carreira, a deixar isso para trás, que é provavelmente, assim, um palpite que eu tenho, talvez se você ficasse lá, você ia se aposentar tranquilamente nesse ramo, né, pela tua história. E você resolve deixar isso para começar algo novo, uma carreira como consultor, como você está hoje. Como é que foi essa transição? Bom, vamos entender primeiro uma visão macro. Você chamou a atenção que eu atendi o meu pai, só que não através da medicina, mas atuando no campo médico.
Isso é real, é real. Mas lá atrás, ainda antes dessa fase, foi quando eu percebi esta característica. Poxa, eu deixei de ser médico, eu vivo dentro de hospital. E eu comecei a perceber que quando eu visitava os hospitais, você conversa com a diretoria, você conversa com a área de compras, você conversa com o corpo clínico e conversa com a enfermagem. Mas onde eu me sentia melhor era do lado da máquina junto dos pacientes. Então, como os pacientes ficam ligados na máquina, e nós tínhamos hospitais com 15 máquinas nossas, e o pessoal já me conhece, porque eu falava com todo mundo, sabia que eu era daquela empresa e da máquina que ele estava ligado. No começo, eu comecei a perceber que quando eu chegava perto da máquina, a máquina tinha um indicador de pressão do paciente, algumas vezes até o alarme era acionado, porque subia a pressão dele. Isso era estresse. Ele tinha um certo medo que eu fosse mexer na máquina e o matasse. Então eu falei, peraí, se eu conversar com ele e eu leve confiança para ele, eu vou chegar, vou brincar, sou capaz até de abrir a máquina, ele não vai se alterar, porque ele vai ter confiança em mim. Eu vou me vender primeiro. Isso realmente aconteceu. Eu gostava de conversar. Eu sentia muito quando perdíamos um paciente por óbito ou coisa parecida. Num determinado hospital de Belo Horizonte, eu cheguei um dia na casa de um paciente, porque a família me convidou para um jantar, sabe? Que é uma coisa assim, é estar em contato com as pessoas. Então, isso é real. Da engenharia para um ambiente médico, não só atendendo, mas eu comecei a pensar assim, peraí, será que eu tenho alguma coisa lá dentro? Aí eu comecei, eu gosto muito das coisas transcendentais em tudo. Comecei a pensar qual era o sentido da minha vida. Bom, eu conversava com os pacientes de uma maneira geral e gostava disso, e eu tenho, isso é uma característica. Já fiz, minha esposa é especialista nessa área da psicologia positiva, já fiz testes das forças de caráter, etc. Essa parte transcendental me fascina, algo mais do que isso que nós estamos aqui fazendo. Então, eu comecei, e eu pratico meditação há muitos anos. Numa das meditações eu estava quieto, tal. Aliás, estava praticando uma meditação andando. Eu gosto muito de uma prática de um monge vietnamita chamado Thich Nhat Hanh. Estava numa praça aqui em Campinas. Falei, peraí, eu gosto de conversar com as pessoas. Eu tive uma história de vida que eu vim de uma sala de aula para a diretoria de uma empresa internacional. E a empresa se tornou a primeira no mercado em que ela atuava. Peraí, eu também tenho que entender que eu conheço um pouquinho disso. Então, eu vou procurar, já que eu gosto de conversar com as pessoas, vou procurar auxiliar as pessoas que queiram fazer essa transição, tá? Que queiram fazer essa transição de um mercado para o outro, porque você pode mudar sempre, mesmo depois dos 50 anos. Não tem problema nenhum. Você não nasceu para trabalhar só naquilo ou fazer só aquilo. Eu tenho encontrado pessoas, por exemplo, Alexandre, que elas são assim não muito felizes no trabalho, porque ela foi, por exemplo, para a medicina, para o direito, para a engenharia, porque
é a segunda, é a terceira geração de médicos, de engenheiros, de advogados, etc. Então, ele, para não fugir, ele foi, mas ele não gosta daquilo. É. Então, não importa, muda. Outros, eu, por exemplo, atendi uma pessoa há uns anos atrás, veja só, engenheiro em TI, com mestrado em TI, experiência internacional. E ele me procurou, porque eu faço mentoria de vida e de carreira. Ele me procurou e falou: olha, não tá legal. Eu até acho que eu fico fazendo certificações, tudo isso é muito mais querendo buscar alguma coisa maior. Aí eu falei para ele: busque dentro de você. A resposta está aí dentro. Aí nós fizemos um processo e realmente ele foi fazer o que ele gostava. Ele largou toda a carreira de TI para ser chefe de cozinha, É. porque ele sempre gostou disso. Ele sempre gostou, só que ele foi fazer TI porque a família falava assim, é a profissão do futuro. Não vai fazer gastronomia porque isso não vai dar em nada. E todos aqueles carimbos que algumas pessoas colocam, você vai lavar panela, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Quando ele atingiu uma certa maturidade, ele falou, agora chega. E nós fizemos todo esse processo de transição. Mas eu fiz o meu. Então, respondendo à sua pergunta, eu estava no auge, eu estava numa posição tranquila, não fui demitido, porque algumas pessoas são demitidas e vão ser consultores ou vão trabalhar com treinamento ou coisa parecida. Ótimo, é válido. Outras pessoas têm outro comportamento. No meu caso, eu estava bem, só que aqui dentro não estava muito bem. Eu não Entendi. estava feliz. E eu tenho a ideia sempre assim que eu devo buscar a minha felicidade sempre, porque eu nasci para ser feliz. A natureza está aí, ela nos dá tudo, nós que não sabemos aproveitar. Aí eu peguei e falei, eu vou migrar de carreira. Sentamos em família, expliquei a situação, a família entendeu, e eu os tranquilizei dizendo o seguinte, nós vamos fazer um projeto progressivo. Eu não vou chegar segunda-feira, pedir demissão e começar na terça. Eu vou me preparar para depois fazer a migração. Nesse tempo, eu me dei 2 anos para fazer isso, de Interessante. 2 a 3 anos. Nisso envolve parte financeira, envolve compromissos que se assumiu no passado, envolve projetos de vida, uma série de coisas. E fui honesto com a empresa. Falei, olha, está acontecendo isso, eu vou me demitir daqui 2 anos. Vocês querem me demitir logo? Pode demitir, mas eu vou me demitir. É. Vamos preparar um substituto dele É. já. Então, preparamos uma pessoa que está lá até hoje. Tá? Então, eu fiz, nessa transição, eu fiz um mapa para mim, o que eu tinha e o que faltava. Eu tinha Interessante. uma excelente parte técnica, empiricamente, quer dizer, assim, de olhar a vida, eu sabia conversar com as pessoas. Mas aí eu fui fazer curso de coaching, fui fazer uma pós em gestão de pessoas, fui aprimorar um pouco a parte de treinamento e desenvolvimento, fui fazer um curso de mentoria, fui a Singapura passar 45 dias num treinamento de liderança, visitei
algumas empresas, alguns projetos e uma série de coisas. E falei, agora eu estou pronto. E comecei a me lançar no mercado. Porque, por mais experiente, Alexandre, que você seja, por uma carreira muito boa que você tem gaps. Você precisa aprender. Você precisa se atualizar. E eu brinco aqui, eu tenho um neto de 17 anos, ainda domingo eu falei para ele, o seu avô aprendeu em máquinas de escrever Remington. Hoje, estamos trabalhando com inteligência artificial. Aí eu brinquei com ele. Quando eu fazia faculdade em Minas, de manhã eu pedia no posto telefônico uma ligação para São Paulo, para falar à noite com meu pai. De manhã para fechar a ligação à noite, porque era muito demorado. Era aquele tempo ainda do tempo na cidade lá, telefone de manivela. Hoje você pega um celular, você fala com vendo a pessoa ou interage, liga o seu computador, faz, acontece, acende É. luz de casa, olha só as câmeras ao redor da casa, faz tudo. E a gente tem que se adaptar, tem que saber. E eu tenho encontrado muitas pessoas na faixa dos 45, 50 anos com uma crise existencial muito grande, de verdade. Porque ele percebe que a cabeça dele está boa, e você sabe disso. A longevidade do brasileiro nos últimos 120 anos, aqui em algumas regiões, mais do que dobrou. Hoje está perto dos 80 anos. Há 120 anos atrás era 40 anos, média de idade. Mas as nossas leis, aposentadoria, até pouco tempo, era uma. Você se aposentava aí com uns 50 e tantos anos, mas a sua capacidade intelectual, ela existe. Isso dá uma frustração para você. Eu sou capaz, mas não me aceito. Ou eu vou entregar o meu currículo em algum lugar, caso de uma mudança de emprego, e a minha idade é empecilho. Você entendeu? Então, Alexandre, o que eu gostaria de deixar claro para quem nos vê, quem nos escuta, é o seguinte: você está vivo. É você que está se vendendo. Então, talvez você não saiba se vender. Mas capacidade intelectual, cognitiva, você tem. Agora, precisa ter um pouco de coragem, um pouco de, um pouco de coragem, um pouco de confiança e uma dose excessiva de planejamento. Ter humildade de perceber o que você sabe e o que você não sabe. E adquirir, se capacitar, incorporar conhecimentos. Então, isto você pode fazer a qualquer idade. Tivemos agora recentemente o caso de uma situação infeliz, 3 jovens que fizeram um certo bullying com uma aluna de mais de 40 anos. É. Minha esposa já passou dessa fase também, e eu estou estudando também. É um costume nosso É. de casa, todos estudam, todos nós É. discutimos sobre literatura, sobre materiais, cada um na sua área. Leison, quando você pediu a demissão para a empresa, né, quantos anos você tinha quando você chegou e falou assim, agora eu estou fora e agora é Em nova vida? 51 anos. 51. 51 E anos. como é que quais foram as dificuldades? Por exemplo, uma das dificuldades que eu vejo e que é crítico, né, para você se dar bem em consultoria, treinamento, todas essas áreas, é arrumar cliente, e a Uhum. parte financeira, né? Ainda mais Uhum.
Ainda mais que você tem... você não vai arrumar um cliente que vai te pagar por 10, 15 anos o mesmo valor, para você ter um valor fixo. Como é que Uhum. você... Normalmente. Como é que foi esse início para você? Você teve essa dificuldade, não teve? Como é que você se... Como é que você... como é que fala? Ah, ah, gerou essa nova receita, essa nova estabilidade financeira? Bom, mais uma vez, no planejamento. Tá? Antes de pedir demissão, acordo feito com a empresa, eu ainda acompanharia a equipe que ficaria, mas eu não estaria em tempo integral. Entendi. Então, eu comecei a pegar pequenas empresas da região, aqui de Campinas, muito mais para treinar um pouco, de ter coragem. Agora, é uma certa, assim, de você falar para públicos, etc. Mas eu tinha uma certa vantagem. Eu trabalhei muitos anos num mercado hospitalar, com vários fornecedores. Eu comecei a usar o network. Aqueles fornecedores que eu tinha amizade, olha, você quer fazer alguma coisa disso, tal, aquilo? E eu comecei a sentir as dores que eles tinham. Na época, e hoje ainda, inteligência emocional, soft skills, hoje seriam as power skills, a questão de entrosamento de equipes, e a questão de implantação de algumas coisas dentro da empresa que até então a empresa não estava vendo. Ele sentia a necessidade, mas não sabia o que que era. Para mim, isso tinha uma fundamentação da filosofia. Sempre gostei, sempre li, e só vou fazer um salto histórico. Hoje, nós estamos falando de março de 2023, eu estou fazendo um trabalho de pesquisa, inclusive para o CNPq, de implantação da filosofia estoica, do estoicismo, em empresas, visando trabalho em equipe, visando a coordenação entre as pessoas, visando a aceitação da situação, um pouco, falar bastante da ética, das virtudes de cada um deles, de uma determinada equipe. Então, é um trabalho de pesquisa que nós estamos fazendo. Eu tenho um orientador, inclusive, quanto a isso, e eles estão seguindo para isso, para fazer um modelo muito baseado na orientação filosófica ou aconselhamento filosófico, que começou lá na França, alguns anos atrás, com os cafés filosóficos, onde a pessoa leva o problema e vai buscar na filosofia a solução do problema. Tanto que a faculdade, aonde eu estou concluindo o meu curso, tem um projeto, olha só, dentro de uma unidade prisional do interior do estado de São Paulo, aplicando filosofia com os detentos. Parte deles é o que foi possível, isso já está em alguns anos em operação. Esse processo começou em Sevilha, na Espanha, e o detento não sabe quem foi Sêneca, não sabe quem foi o imperador Marco Aurélio, que são filósofos históricos, eles não sabem, mas eles sabem os conceitos. Primeira coisa, eu estou preso por quê? O que que eu fiz?
Então, em lugar de transbordar aquela ira, aquela raiva que eu tenho, eu vou entender por que que eu estou aqui e eu faço parte de uma sociedade. Quando ele começa a sentir essa, essa característica nele, que ele está melhorando, essa pessoa, então, ela é preparada como ser um multiplicador dentro da unidade prisional. Já faz alguns anos, do grupo claretiano, tá? Através do doutor Edson Nardi, que é o coordenador no Brasil disso, desse projeto, ele já está obtendo resultados fantásticos. Fuga não tem, brigas entre pessoas. Você ficar num recinto ali é difícil, lógico. É. Não tem esse problema. Então, a filosofia pode ser aplicada em vários lugares. Então, eu queria ressaltar esse ponto. Engenharia, professor, engenharia, fui ser consultor e facilitador de treinamento. Eu não estou trazendo vantagem para mim. Eu quero dizer o seguinte, e eu quero lembrar uma frase de Santo Inácio de Loyola que disse o seguinte: se eles conseguiram, eu posso conseguir também. Se eu conseguir, qualquer um pode conseguir. Eu não sou mais ou menos que ninguém. Então, depois dessa fase, eu comecei a atuar como consultor para fazer serviços ou de consultoria dentro da empresa. Fiz isso bastante e comecei a ministrar palestras em congressos, principalmente do DNI, Congresso do Instituto de Gerenciamento de Projetos. Tá? Estive em quase todos os capítulos do PMI aqui no Brasil. Mas eu achei ainda que eu poderia dar um pouco mais de contribuição, porque nesse tempo eu me formei em teologia, eu comecei a estudar filosofia mais a fundo, eu posso então agregar essas coisas naquilo que eu estou fazendo. Vem a pandemia, eu sou uma pessoa de risco pela idade, e eu me isolei. E eu descobri que existe esta ferramenta que nós estamos usando. É. Hoje eu faço atendimentos no Brasil todo, de mentoria. Tenho um mentorado que está em Ohio, nos Estados Unidos, outro que está em Michigan, trabalha numa fábrica de automóveis, são brasileiros, lá nos Estados Unidos. E ontem à noite uma pessoa conversou comigo do Canadá. Então, não tem fronteira, não tem sala de aula, não tem espaço de empresa. Dentro da minha casa, eu fico aqui e eu vou atendendo as pessoas. De manhã, à tarde, à noite. Ministro treinamentos para empresas também. Quer dizer, você tem que ir se adaptando ao mercado. Agora, ninguém sabe fazer. Eu fui aprender, por exemplo, a fazer um post. Aliás, eu não sabia o que eram mídias sociais. É. Fui ter que aprender a fazer um post. Como que se faz? Como se faz uma publicação? LinkedIn, acerta aqui, faz lá. Então, tudo isso faz parte, porque o meu público está daquele lado. E hoje eu estou migrando para um tipo de mentoria para maiores de 45 anos. Por qual Então, razão essa faixa etária? como eu te disse, questão do vazio existencial que existe com essas pessoas. Eu vou te explicar por quê. Explicar não, vou te apresentar o que eu pensei. Tá. Você atinge 45, 50 anos, você já vê aquela, vou usar um termo bem, aquelas meninada, aqueles
entrando na empresa e você fala, esse pessoalzinho vai pegar meu lugar. Eu já sou o tio dentro da empresa, porque você começa a ser segregado. E ele fala, eu estou perto da aposentadoria. O que eu vou fazer depois? Sabe? O que eu vou fazer depois da aposentadoria? A receita cai, mas eu sei que eu posso fazer muito mais. Mas a empresa, de um certo modo, ainda tem uma certa resistência com as pessoas mais velhas. O que eu vou fazer? Então, estou me propondo hoje a trabalhar com essas pessoas, porque eu mudei aos 51, tenho esta experiência, do que você tem que fazer e vender o seu serviço para um público que até então você achava que você não era importante. Por isso que eu estou assim, eu tenho conversado com muitas pessoas que falam, e aí? 50 anos, o que eu vou fazer da vida? Outros falam, isso eu estou me aposentando, eu gostaria de fazer outra coisa. Gostaria de empreender. Ótimo. Sempre é possível você mudar, com qualquer idade. Ah, Só que você tem que querer e ter um projeto. Ver os riscos, atingir as metas, os objetivos, mas essencialmente você tem que ter um sentido, um propósito. Não um sentido, um propósito para que você está fazendo aquilo. E o meu propósito é auxiliar as pessoas. Eu cobro? Cobro. Tem pessoas que falam, pô, mas você até cobra pouco. Mas eu cobro. Mas eu preciso também. Eu não sou assim, não estaria fazendo uma caridade, mas eu cobro. E tenho a minha renda para isso. E não chega a ser a renda que eu tinha quando era diretor da empresa, nem as mordomias. Mas, ainda bem. é, Desculpe só terminar. Eu estou lembrando muito uma filosofia nórdica que existe até hoje, em questão de renda. Nem tão pouco, nem tanto o suficiente. É isso entendi. que eu. Você comentou bastante dessa sua abordagem agora, mais estoica, nos seus trabalhos, Sim. que é um ramo da Uhum. filosofia. Uhum. Agora, você também se formou em teologia e se tornou um pastor. Sim. Você costuma, como é que é, teve alguma influência no seu lado profissional, esse lado, se eu puder chamar de uma base espiritual, religiosa, mais desenvolvida, né? Como é que isso mistura nesse monte de coisa aí da sua história? Alexandre, mais uma vez eu vou para a minha infância. Na minha infância, um dia em casa, eu falei num jantar, eu quero ser padre. Minha mãe, meu pai falaram, tudo bem, vamos ver o que você precisa para ser padre. Mas muitos sábios, ele dentro da capacidade, eles, olha, você vai ter que entender que existe uma série de coisas que você não vai ter. E hoje eu entendo o que eles queriam. Não é só o celibato. O padre não tem, isto eu vi recentemente numa matéria, o padre não consegue ver um filho numa formatura, ele não pode ver, não vê o nascimento de um filho, ele não vê os netos. Isso, para mim, é pior que o celibato.
tá? Deve doer mais aqui dentro, porque na juventude o celibato vai falar alto, mas no decorrer da vida não. E meus pais mostraram mais ou menos isso para mim, de acordo com a minha idade. Então, esse desejo de ir para um seminário católico acabou em pouco tempo. Mas eu tinha uma professora que era uma freira, mas ela era irlandesa e não ela veio para o Brasil, deixou de ser freira, mas ela vivia como freira, morando sozinha aqui no Brasil com uma irmã. E eu tocava piano na época, ela me levava a tocar na igreja, tocar órgão, aprendi tudo isso. E ela queria, e ela ficava meio que insistindo para ser padre. Passado, vamos fazer um bom salto aí, já na faculdade eu me tornei ateu. Hum. Sou ateu. Nossa, estou na moda, sou ateu. Veja, faixa etária era assim que funcionava. E para ficar dentro do grupo, eu acabei sendo ateu também. Até um dia que, por uma série de razões que não importam, numa cidade próxima de onde morava, teria um retiro católico, conduzido pelo padre Haroldo Ram, fantástico, faleceu há pouco tempo, grande amigo, grande amigo. E eu fui, por uma série de razões, eu fui nesse retiro. Talvez muito mais buscando algumas companhias que lá foram, etc. E eu senti que eu poderia ter uma certa espiritualidade sendo o que eu sou. E Padre Haroldo Ram me ensinou que aquilo está dentro de você. E ele me ensinou coisas assim que não são comuns para padres falarem isso. Padre Haroldo Ram era americano, do Texas. E ele me disse o seguinte, por exemplo, ele praticava meditação, ele praticava relaxamento, tanto que ele tem um livro chamado Relaxe e Viva Feliz. Ele tinha uma certa visão do budismo, do taoísmo e das filosofias orientais. Ele me explicou sobre a religião dos padres do deserto, por exemplo, que influenciaram a Igreja Católica. Aí veio Santa Teresa d'Ávila, são padres ou pessoas, freiras contemplativas que praticam meditação. Ele falou, uma coisa não exclui a outra. Você não está departamentalizado. Eu falei, mas padre, eu queria, eu sou meio, gosto de ficar em evidência. Eu quero ficar lá em cima falando com o povo. E eu não posso ser mais padre que eu tenho 3 filhos. Ele ainda, dentro da sua sabedoria, ele me fala o seguinte, vai ser pastor. Mesma coisa. Procura uma denominação honesta. Aí ele me falou uma série de coisas. Procura uma denominação honesta e se prepare. Tá? E ele era uma pessoa assim, ele ainda tem, centros de treinamentos aqui na região de dependentes químicos. Ele sempre cuidou de dependentes químicos. Com oração e trabalho. Ia para as fazendas, para a recuperação, tem que trabalhar. Não pagava nada, mas a produção dele na fazenda é que mantinha a fazenda e mantinha ele. E muito rígido também. E dentro das fazendas tinham médicos, engenheiros, muitos anestesistas, todo tipo de gente.
E eu frequentava muito lá. Aí nós criamos um grupo que a gente rodou o Brasil dando de retiros. Veja, eu já estava com o pé indo para a igreja evangélica, mas retiros católicos de meditação para jovens. Tem esse quadro aqui, branco, aqui desse lado meu aqui, é um cartaz da época de um retiro que houve aqui no interior do estado de São Paulo. Foi ministrado pelo Padre Haroldo e por mim, só para jovens. Eu acabei fazendo teologia, tornei-me pastor, mas depois que eu estava dentro de uma igreja, não como um pastor titular, não como o único, mas como um pastor auxiliar, eu percebi que era isso que eu queria, mas eu não tinha, não vou usar uma palavra agora nossa, o chamamento para ser pastor. Eu gostava de trabalhar com grandes grupos ou com grupos. Conversamos com a denominação, etc. Foi quando eu fui a Singapura para fazer esse treinamento de liderança e, através de um instituto, cuja matriz é nos Estados Unidos, em Atlanta, nós passamos a dar treinamento de liderança dentro de igrejas evangélicas. Deixei de ser pastor na igreja para ser um conselheiro espiritual e comecei a ser uma coisa que eu gosto muito, ser capelão organizacional. Nós temos capelão de escola, até é lei isso, mas não é muito cumprida. Temos capelão em hospital, que vai conversar com o doente, etc. Mas nas empresas está florescendo ainda no Brasil. Você ir para a empresa, escutar o funcionário sem bandeira de igreja, sem bandeira religiosa. Então, no fundo, Alexandre, o que as pessoas precisam é um ombro, é um ouvido que eles querem falar. Então, você escuta, você aconselha, você tenta auxiliar por um outro lado, aí entra a compaixão. Só que antes da compaixão tem a autocompaixão, que tem que ser desenvolvida. E eu comecei a atuar dentro de algumas empresas que eu já conhecia, dando treinamento, etc., como capelão. Então, eu tinha horários que eu estava à disposição do funcionário. Eles me arrumavam um lugar, tinha uma manhã, por exemplo, não conversava com ninguém. Tinha uma manhã que eu emendava 10 pessoas conversando. E os assuntos são os mais variados possíveis, que vão desde insatisfação com o chefe até problemas familiares. Agora, a primeira coisa, pessoa na capelania organizacional ou profissional tem que ter confiança no capelão, da confidencialidade dele, senão ele não vai falar. Isso você adquire com um trabalho lento de conscientização. Muito bacana. Cleison, a tua empresa chama Instituto Maiêutica, correto? Isto, Ela já passou de 20 anos. isso. Como é que você, com toda essa sua experiência, que dicas que você pode dar para quem está começando ou já está na carreira e procurando algumas dicas nessa área de consultoria e treinamento com base na tua história? Você pode dar de conselho? Tudo bem, você citou o Instituto Maiêutica. Maiêutica, em grego, e isso eu vou buscar lá no filósofo Sócrates. Maiêutica, em grego, é o ato da mulher dar à luz. Não é o parto em si, é o ato da pessoa que seria da parteira, de tirar a criança.
Então, por que maêutica? O meu trabalho é o seguinte: tudo que a gente faz está dentro da pessoa. Só que eu auxilio ela a colocar isso para fora, Entendi. colocar em prática. Por isso que eu chamei de Instituto Maêutica. Tá? Que conselhos eu posso dar? Primeiro, seja você empregado, bem ou mal, mas se você quer fazer uma mudança, seja você empregado, bem ou mal, quer continuar, mas quer se aprimorar, ou você está sem serviço e quer começar alguma coisa nova, a ideia é sempre a mesma. Primeira coisa, veja o que brilha os seus olhos, o que você gosta de fazer, o que te dá prazer. Uma dica: olha a sua síndrome do fim de semana. Domingo à noite, o que você pensa? Puxa, vai começar tudo de novo. Ou, que legal, estou com umas ideias novas para a semana que vem. Se você for falar, puxa, vai começar tudo de novo, e normalmente essa pessoa pensa assim: eu levanto, trabalho, canso, venho para casa, durmo, levanto, canso, venho para casa, dia após dia. Isso até a eternidade, até eu morrer. Vai começar tudo de novo, o ciclo que me machuca. Está na hora de mudar. Você não nasceu para sofrer assim. Tá? Então, olha o seu domingo. Vai começar tudo de novo, muda. Começa a se preparar. Não. Estou com umas ideias, vou falar com fulano, vou fazer, que gostoso, tal, oba, tal. Continua. Eu vou mudar. O que você procura na internet? Veja, no meu tempo, quando estudava, não tinha internet, é óbvio. Mas, enquanto os meus colegas de cursinho, de faculdade, de primeiro ano, fim de semana se reunia para dissecar sapo, essas coisas, eu construía rádio, antena, me tornei radioamador para conversar com as pessoas. Então, peraí, a minha diversão não era naquilo, minha diversão era do outro lado. Depois, a vida me levou para lá. Então, o conselho que eu faço é o seguinte: se você está feliz, continue. Só que você tem que ser melhor hoje do que você foi ontem. Você tem que se aprimorar todos os dias. E você tem que estar antenado naquilo que vai acontecer. Então, uma coisa que me preocupa, por exemplo, eu converso com pessoas assim, ainda empregadas, que ficam: minha empresa não me dá treinamento, minha empresa não paga curso. Não é a função da empresa. Porque se não precisa de gente bem capacitada, ela vai buscar no mercado. A função sua é o autoconhecimento. É você se desenvolver. Se a empresa auxiliar, ótimo. Mas nem sempre você está numa empresa que te auxilia. Se você é daqueles que fala, puxa, vai começar tudo de novo, perceba, você não gosta do serviço ou não gosta do teu chefe? Ou não gosta da tua empresa? Todos nós sabemos que a maioria das pessoas se demite do chefe e não da empresa. Então, ou dá um jeito de mudar de chefe, ou peraí, se você confia em você, muda de empresa. Ah, está difícil o mercado. Não está difícil. O mercado está difícil para pessoas acomodadas, que não querem se desenvolver, que não têm soft skills que atendam às necessidades do mercado, que não têm uma boa inteligência emocional e que não vivam emocionalmente. Você tem que tomar decisões racionais e agir emocionalmente. Agora, o que nós fazemos? A gente
toma decisão emocional dentro da empresa. É, Tudo é complicado, tudo é catastrófico. Por que vão puxar no tapete? Por que aquele camarada não falou bom dia? Ele deu 2 tapinhas nas costas do outro, nas minhas costas ele deu um só. Sabe? Umas coisas que não tem nada a ver. Então, é isso que eu quero passar para as pessoas, porque a gente vai aprendendo. Afinal de contas, meu primeiro dia de trabalho como funcionário, eu comecei a trabalhar no dia 2 de janeiro, 2 mesmo, de janeiro de 1970. Então, você põe aí 30 anos mais 23. São 53 anos olhando o mundo, entendendo as pessoas e conversando com elas, porque eu converso com todo mundo. Então, é isso que eu quero passar para as pessoas. Então, mais uma vez, resumindo aqui, qual é o conselho que eu posso dar? Gosta da empresa? Fica. O problema é o chefe? Dá um jeito. Nós precisamos entender o seguinte: se você é um camarada bom, você é mais importante para a empresa do que a empresa para você. E nós temos uma síndrome de cachorro de rua, sabe? Ai, achei um emprego, eu vou ficar aqui enquanto eles me quiserem. Não, é você que tem que querer. Mas desde é, que você siga, se prepare, etc. Você entendeu? Então, numa mudança, planejamento. Qualquer mudança. Vai ficar planejamento. O que eu tenho que ser para ser melhor? O que não está bom em mim? Autoconhecimento. O que não está bom? Mais uma vez, voltando à filosofia, o Sócrates falava: conhece-te a ti mesmo e mudarás o mundo, dominarás o mundo. Se você não se conhece, não sabe o que você é capaz, não sabe do que você não, você está lá, você é um, aí sim, você é um número no crachá. é. Mas quando você sabe o que você quer, você é dono de você, você tem presença profissional, você é uma pessoa importante para a empresa. E a empresa é importante para você. Quando a relação é ganha-ganha, ótimo. Quando um ganha, não é legal. Então, esta é a situação de você ver se você está empregado. Se você não está empregado, o que você pode fazer para consertar a situação? Por que eu não estou empregado? Por que eu não estou conseguindo? Olha quanta coisa. Você pode não saber se comportar numa entrevista. Você pode ter uma autopiedade que o recrutador percebe. Você pode ter déficit das necessidades da empresa. Então, você imagina, por exemplo, para ficar bem fora do campo, você é torneiro mecânico há 10 anos e você vai buscar uma vaga que você viu lá, torneiro mecânico na empresa tal. Só que eles usam tornos computadorizados. Você sabe? Não. Então você está fora do mercado. Você tem que estar atualizado com as necessidades do mercado. Então, perder um emprego é desesperador? Passa a ser, principalmente se você tem filhos. Então você tem que ser rápido. Tira a autopiedade, tira aquela vestimenta de vítima, ó mundo, ó não sei o quê, e o que eu preciso fazer? Aonde eu estou errando? Não adianta ficar distribuindo currículos e sempre como está seu network. Porque você sabe muito bem que dificilmente se contrata uma pessoa por currículo que chegou na portaria ou chegou pelo correio. Mas normalmente você fica sabendo
por outras pessoas que o cara é bom. É, Quantas pessoas, por exemplo, estão trabalhando, recebem um telefonema no celular, fala assim, amigo, olha, eu sou um headhunter e eu estou atrás de pessoas com o seu perfil. Você quer ir almoçar comigo? Isso é sinal que você é bom e que você tem network. Seu é, nome já chegou em algum lugar. Você entendeu? Então, Alexandre, sempre começa com planejamento. O quê? Se você está desempregado, isso tem que ser rápido. Tem que ser rápido. Ah, mas eu não quero fazer isso. Mas é o que você tem. Depois você vai se aprimorar e vai fazer coisas melhores. Então, eu vou ser consultor. O que você sabe fazer? Qual é a sua experiência? Então, eu tenho visto, não é pessoas que vão ser mentores, por exemplo, de profissão. Quantos anos você tem de. Quantos anos você tem de trabalho? Uns 4 anos. Mas como que você vai ser mentor? Que o mentor ensina o caminho das pedras, os problemas que ele passou. Então, você percebe, sabe, que o mentor não ensina a fazer. Ele mostra como ele fez. O julgamento é da outra pessoa. Então, você tem que ser realista também numa situação dessa. Eu vou fazer o quê? O que que eu sei fazer? O que que eu gosto de fazer? Quando você junta tudo, você coloca numa coluna aqui, ó, eu gosto disso, disso, disso. Aí você coloca na outra. O que falta? Vai atrás. Hoje, com a internet, você aprende até a fazer bomba atômica. Não é tão difícil assim, não. É só procurar. Você não vai saber tudo, tudo bem. Eu não tenho condições financeiras de fazer um curso, etc. Custa 5, 6, 7 mil reais. Não tenho. Mas o que eu tenho? O que eu posso aprender? O importante é que sempre tem solução. Sempre você pode mudar, com qualquer idade. Agora, as dificuldades estão dentro de você. Você começa a colocar os problemas ao invés da solução. Então você vê, não vai dar certo, eu estou velho. Tá ótimo, e daí? Aí é. você começa aquele chavão de mídia social. Roberto Marinho criou a Globo com quantos anos? McDonald's começou quando a pessoa tinha quantos anos? E nós vamos perceber que essas pessoas que começam mais tarde, elas erram menos, porque elas já erraram no passado em outras coisas, então elas já sabem. Aquele ímpeto da juventude já passou. Não é irresponsabilidade, mas a inconsequência eu já perdi. Então, planejamento, ver o que gosta, calma, momento presente, olha o que está acontecendo sem emoção. Está acontecendo isso. A realidade que tem é essa. O que que eu tenho que fazer? Você entendeu? Então, as pessoas, nós parece que fomos criados assim por coisas muito difíceis, a olhar sempre para o problema, sempre com perigo, sempre com... Não, nós temos que ser cautelosos, mas nós temos que também olhar as coisas como realmente elas são. Quando você vê como uma situação se apresenta para você, você age em cima dela. Como é? Se você colocar emoção, não dá mais certo. Muito bom, muito rico. Cleison, para quem quer te encontrar, como é que faz? Eu vou deixar o meu e-mail, tá? Cleison, com Y e N no final. Cleison,
com Y e N no final, @delcorso.com.br. Delcorso com 2 L's. Delcorso com 2 L's. Cleison@delcorso.com.br. Mas eu estou em todas as mídias, quase todas, né? Quase todas. Mídias sociais. Você vai me achar. Cleison Del Corso, Instagram, Facebook, LinkedIn. Acho, às vezes, é mais fácil a gente conversar por lá. Eu respondo para todo mundo. Pessoa entra em contato, eu marco, passo um WhatsApp ou coisa parecida para a pessoa. Nós marcamos um encontro virtual, sempre virtual. Tá? E isso sem nenhum tipo de compromisso, às vezes somente, se a pessoa às vezes precisa de uma palavrinha, de alguma coisa, aí vem o lado espiritual, sabe? Vamos conversar, vamos resolver a situação. Muito bacana, muito bacana, Cleison. Então, eu agradeço muito a tua presença, tua disponibilidade. Você, na outra conversa, contou outras histórias muito interessantes, que a gente precisava de pelo menos mais uma hora. É muito rico, realmente, é muito engrandecedor. Foi engrandecedor te conhecer, muito rico te ouvir. Muito e muita obrigado. Gratidão por você estar aqui, Cleison. Muito obrigado, e a gratidão é minha, inclusive, pelo presente que eu recebi do seu livro. Eu posso te falar isso? Você me ocasionou uma certa angústia. Por quê? Eu sei que não foi o seu objetivo, mas daqui eu estava ontem à noite, eu estava dando uma estudada. Tá? Tudo que você precisa saber mesmo sobre o DISC. Gente, eu não sei, sabe? Eu preciso aprender isso daí porque é fantástico. Então, me deu assim, ontem à noite, eu estava até um pouco cansado já. A minha esposa falou, poxa, quer dizer, para um pouco, descansa, né? Eu estou lutando contra o tempo, eu tenho que aprender isso. Eu vou fazer um curso lá disso daqui para ganhar tempo. Porque é o seguinte, no meu trabalho, pensa bem, se eu aplico, é uma ferramenta fantástica. Então, isso serve, por exemplo, se você quer ser um consultor, quer ser um mentor, quer ser um coach, você tem que ter uma caixa de ferramenta bastante sortida. E saber qual ferramenta você vai usar aqui, etc. Então, eu percebi que eu tenho uma deficiência muito grande. Foi aí que vem a angústia. Eu utilizava essa ferramenta, mas de uma maneira assim, 20%. Tá legal. A gente tem que ser melhor hoje do que foi ontem. Então, é uma brincadeira que eu faço contigo a respeito da angústia que me deu. Eu vi o quanto eu não sei ainda e quanto eu preciso aprender. Tá bom. Bom, mais uma vez, agradeço de novo pelas suas palavras. E hoje a gente teve aqui Cleison Del Corso, no podcast A Sua Carreira. Vamos em frente sempre. Obrigado, Cleison. Um abraço a todos. Fiquem em paz.